Fala meus queridos, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos falar das principais diferenças entre o bloco estrutural e o tijolo cerâmico. Qual seria a melhor opção aí para a sua obra, para a construção da sua casa? Para quem não me conhece, eu sou Ellison Augusto. Sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa! Para falar um pouco sobre esses materiais, sobre esses dois materiais, precisamos entender um pouco sobre a sua composição. Nós temos aqui o tijolo cerâmico, é um material basicamente produzido com argila. Então nós temos a extração da argila, ele passa aí por formas para moldar e é colocado em fornos como se fosse um bolo, como se fosse um pãozinho. E aí ele passa por um processo de cozimento e aí ele já está pronto para ser utilizado no canteiro. Já o bloco estrutural, ele é um material que é proveniente da mistura da areia, do pó de pedra e do cimento. Então ele é moldado, não é necessário, é feita essa mistura, né? Não é necessário aí a queima, não é necessário ir para o forno, mas ele precisa de um tempo de cura. Se a empresa que está fabricando esse material, ela não usar cimento de pega rápida, cimento de cura rápida, então será necessário, para atingir aí a resistência necessária desse bloco, para ele ficar com uma resistência adequada, será necessário alguns dias. Então ele é feito de areia, cimento e pó de pedra, é moldado e é necessário aí algum tempo até que o cimento cure, até que o cimento seque, para que seja liberado para uso. Falando um pouco sobre o seu uso, sua aplicabilidade, sua aplicação, a alvenaria que é executada com tijolo cerâmico, que é executado com esse aqui de barro, é uma alvenaria apenas de vedação. Isso quer dizer, eu vou ter pilar, eu vou ter viga e o fechamento das paredes será apenas de vedação. Então não posso utilizar esse tipo de tijolo cerâmico para estruturas. Ele não serve como pilar, ele não serve como viga. Já o bloco de concreto aí que eu mostrei, ele pode ser utilizado como estrutura, como estrutural. Então você deve comprá-lo como estrutural. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o bloco estrutural em si, ou ele pode também ser utilizado como vedação. Você também tem a opção de utilizá-lo aí para fechamento, executar os pilares e executar as vigas. Porém, geralmente, o tijolo cerâmico, o tijolo que é proveniente aí da argila, geralmente ele é um pouco mais barato do que o bloco de concreto. Aqui no caso nós estamos pagando R$ 1,50 a unidade do tijolo cerâmico e R$ 2,50 a unidade do bloco convencional. O bloco de concreto aí que é 14,19 por 39, que é um bloco aí da espessura do tijolo. E eu tenho a opção também de comprar esse bloco de concreto, ele estrutural. Isso quer dizer, ele tem uma certa resistência. E aí, normativa, eu tenho algumas resistências aí. Vou deixar até uma tabela aqui na descrição para mostrar aí essas resistências. Então eu tenho de 4,5 MPa, tenho de 6, tenho de 8, de 10, de 12, de 15, vai subindo aí. Eu acredito que tem até de uns 20 MPa mais ou menos. Esses blocos de concreto que tem uma resistência um pouco mais forte, um pouco mais parrudo, geralmente é utilizado na construção de prédios e casas, aí, residências, até 2 pavimentos, geralmente se usa blocos de concreto até 4,5 MPa. Só que qual que é a diferença entre um material e outro na utilização? Se eu optei por fazer com o bloco estrutural e ele vai me dar a estrutura da casa, eu dispenso a utilização de vigas convencionais e de pilares aí convencionais. Então o próprio bloco ele será a estrutura. Então eu vou recepcionar toda a carga da casa. Eu tenho aqui recebendo a carga em volta do bloco. E aí temos também
o que nós chamamos de ponto de grout, onde tem uma barrinha de ferro subindo no buraco do bloco e é cheio de concreto, de grout, ajudando aí na estrutura, ajudando a dar estabilidade. Mas isso não quer dizer que esse ponto de grout ele seja um pilar. Na verdade, ele está dando estabilidade para a estrutura. Por isso, pelo grande motivo aí que nós não podemos, quando nós executamos uma casa ou até mesmo um prédio com alvenaria estrutural, com o bloco de concreto estrutural, é por esse motivo que nós não podemos cortá-lo, porque toda a sua resistência está aí em volta do bloco e não só nos pontos de grout aí, como muita gente confunde. Agora, qual que é a grande desvantagem aí da utilização desse bloco? Bom, primeiro é que quando eu faço uma estrutura unicamente de bloco estrutural, eu não consigo fazer grandes vãos. Então eu fico limitado aí a uns 3,5 metros, 3 metros de vão livre, sem a necessidade de nenhum pilar aí complementar.